Queridos, a palavra do dia hoje para o seu coração está em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 30, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, o qual o despojaram e o espancando retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e vendo passou de largo. E de igual forma também um levita, chegando àquele lugar, vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-se as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que ele gastares te pagarei quando voltar. Eu quero frisar um diagnóstico que Jesus dá para a igreja nos dias de hoje, há 2000 anos atrás. Nós vemos uma situação em que Jesus relata quando um jovem pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus disse assim, para que ele cumprisse os mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele pergunta para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus conta-lhe esta parábola que nós acabamos de ler. Eu quero fazer um reflexo hoje da religiosidade e da igreja em si. E nós vamos entender, no decorrer dessa palavra, o quanto nós estamos longe daquilo que Jesus quer para o cristianismo, que Ele quer para a sua noiva, que Ele quer para a sua igreja. Ele conta que um homem estava no trajeto e no meio do caminho de um lugar para o outro, da onde ele estava indo, de Jerusalém para Jericó, vêm ladrões e roubam ele. Roubam o seu dinheiro, roubam a sua bolsa, roubam tudo que ele tem e espancam. Se não bastasse só roubar, eles machucam, ferem ele, deixam ele como se fosse morto, incapaz de se movimentar, de se locomover. E Jesus faz uma ilustração da igreja, dos religiosos daquele período, com a situação do necessitado. E Jesus ilustra que o sacerdote naquela época era um homem escolhido e treinado para ser sacerdote, para ser misericordioso, para ser um homem amoroso. E esse homem estava indo congregar na sua seita, na sua denominação, na sua religião. E quando ele vê aquela pessoa ferida, machucada, ele corta a volta e passa de largo. E se não bastasse só o sacerdote também tem músico, tem levitas, os levitas que ocupavam o templo, que cuidavam do templo, que limpavam o templo. Os levitas também, um levita estava passando no caminho. E quando o levita vê aquela pessoa gemendo de dor no chão, aquela pessoa sofrendo de dor, sem condições de levantar, talvez com dor do espancamento, aquele levita também passa de largo e faz que não está vendo aquela situação. Que Jesus remete a um samaritano. O samaritano não é um religioso. O samaritano era um judeu excluído pelos religiosos. Os samaritanos nem eram considerados como povo judeus para os próprios judeus. Impressionante que esse homem vê aquele homem gemendo e ele se compadece daquele homem que está sofrendo. E ele pega vinho e azeite e começa a curar, estancar a hemorragia daquela pessoa ferida. E se não o bastasse, ele desce do cavalo e cede o cavalo dele para essa pessoa ferida e leva essa pessoa até
uma hospedaria. Por que ele não levou para um hospital? Porque a parte de cura o samaritano já havia feito. Ele só precisava de repouso. E eu quero que você viaje comigo nesta palavra e eu quero que você se enquadre em que papel você tem feito como cristão nos dias de hoje. As pessoas que você vê na sarjeta, na rua da tua cidade, são pessoas que foram roubadas, que foram salteadas, que foram machucadas. Foram pessoas que tiveram as suas famílias roubadas pelo nosso inimigo, porque a Bíblia fala quem é o nosso inimigo e fala para que ele veio. Em João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. O nosso inimigo é Satanás. E Satanás tem destruído família, tem jogado pessoas nas ruas, tem jogado pessoas nas cadeias, tem jogado pessoas no cemitério, jogado pessoas em todos os lugares, porque Satanás não gosta do ser humano, quer destruir aquilo que Deus criou. E por que Satanás quer destruir aquilo que Deus criou? Porque Satanás é um espírito, ele não tem corpo. Só o homem tem corpo e ele não gosta do homem. Nós estamos comportando como sacerdote? Você, pastor, que está me ouvindo, qual é a sua atitude? Você tem vivido só para o templo, para as coisas do templo e esquecido do próximo? A mesma pergunta eu remeto para os músicos, para os levitas dos templos. Será que nós temos nos preocupado em afinar os nossos instrumentos, mas temos esquecido do nosso próximo? Se nós não cumprirmos 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, querido, nós estamos brincando de igreja, nós estamos brincando de cristianismo. O que nós estamos fazendo é tudo em vão. E Jesus nos orienta a ter um comportamento samaritano, a agir como samaritano, a se comportar como um samaritano. Ah, pastor, uma palavra tão simples. Então por que você não pratica? Sabe que nós temos um trabalho intensivo aqui em resgatar pessoas nas ruas. Até hoje nós já tiramos mais de 310 pessoas das ruas da nossa cidade. E esse trabalho continua com o trabalho social dirigido pelos nossos pastores. Porque esse trabalho samaritano é o trabalho que a igreja tem que fazer. É o trabalho de resgate, é o trabalho de busca, é o trabalho de amor. Porque enquanto não houver amor, nós vamos estar juntando dinheiro e separando pessoas e esquecendo de pessoas. Enquanto nós não tivermos amor, eu repito, nós vamos estar juntando dinheiro e dividindo pessoas. Enquanto a igreja primitiva juntava pessoas e dividia bens. Que a sua atitude não seja uma atitude religiosa de um sacerdote, e nem tampouco uma atitude religiosa de um levita ou de um músico, mas que a sua atitude, a partir de hoje, seja uma atitude samaritana. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Aquela pessoa que está na rua, roubada, machucada, ele é o teu próximo. Ame a ele. Deus o abençoe.